Bom dia a todos. Dando prosseguimento ao nosso evento sobre logística e transportes, nós passaremos para o módulo relativo ao assunto PPPs em projetos de infraestrutura. Alerto aos ouvintes e aos participantes que houve uma pequena inversão de pauta. Inicialmente teremos o Dr. Luiz Fortunho, posteriormente a doutora Rosane Menezes Lohbauer, e depois prosseguimento com o Dr. Alberto Zoffman e Bruno Pereira. O tema PPPs em projeto de infraestrutura é excepcionalmente importante e gostaríamos de dizer que o Dr. Luiz Fortunho irá fazer a sua palestra em inglês. Então, na realidade, aquelas pessoas que desejarem obter os aparelhos de tradução simultânea, por favor, se dirigirem ao lado externo dessa sala, que estará lá o aparelho para a utilização de cada um. Cada palestrante terá 20 minutos, e as pessoas que quiserem conduzir questões e perguntas aos palestrantes, por favor, endereçar por escrito, da forma com que foi feito nas demais palestras, para que possamos dar prosseguimento. Vamos, então, apresentar agora o Dr. Luiz Fortunho, do Steptoe Johnson, que irá, como falei, falar a sua palestra em inglês. Por favor, Mr. Fortunho. Bom dia, e me vai excusar, pero não fala português, hablo espanhol ou hablo inglês. Así que voy a hablar en inglés para beneficio de la gente. I'm going to speak in English. Okay. Will do. Thank you. And I'd like to commence this presentation by thanking FIES for the invitation and tell you a little bit about my background so you understand where I'm coming from. Histórico. Eu já estive nos dois lados, ou seja, eu já fui um advogado de transações durante muitos anos, depois eu trabalhei para o governo e depois eu voltei para a advocacia. Eu trabalhei para o governo de Porto Rico e implementei o projeto de PPP em Porto Rico. E um dos principais problemas para os legisladores é decidir como utilizar as verbas. Hoje há problemas fiscais em todo o mundo. Há muitas solicitações para os mesmos fundos e por isso que nós temos um grande desafio. Depois eu gostaria de falar do PPP. Muitos entendem o que é um PPP ou um P3. E para ter um bom programa, um programa bem sucedido de PPP, é preciso ter dois elementos principais. Um deles é que o público precisa ver qual é o benefício desse projeto, ou seja, deve haver um benefício para o público. E depois o setor deve ter retorno sobre o investimento. Eu vi vários exemplos em que havia um elemento ou outro, mas você precisa dos dois para ter sucesso num projeto de PPP. No nosso caso, eu vou dar alguns exemplos. Um dos projetos que nós realizamos, vocês já vão ver daqui a pouco qual é o benefício para o público. Um deles foram as vias expressas. E no primeiro ano, nós vimos grandes melhorias, principalmente na infraestrutura viária. Eu vou dar alguns exemplos sobre os benefícios. A mesma coisa aconteceu com as escolas, principalmente na manutenção, que foi melhorada. E da mesma forma, nós vimos um benefício público imediato. E outro exemplo interessante nos Estados Unidos é que há uma legislação desde 1986 que trata da concessão de aeroportos. Um aeroporto muito pequeno, fora de Nova York. Nós fizemos o primeiro, que é o principal aeroporto em Porto Rico, com base nesse modelo de Nova York. E todos esses projetos, vocês verão que basicamente há um benefício, principalmente nesse aeroporto principal. Nós temos uma infraestrutura que foi toda montada e houve também um investimento
pela empresa concessionária, que pôde manter esse empreendimento interessante. Nós somos um escritório de advocacia, nós temos escritórios na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e nós temos um interesse principal, principalmente nesta região. Há vários países em que eu já trabalhei, que começaram a trabalhar nesse projeto, estão nas etapas iniciais do PPP, e há outros países que são emergentes nesta área. Eu vou mostrar depois para vocês por que essa lista está assim. E também há outros países que já estão desenvolvidos nessa área, como o Brasil, o Chile, o México. E também nós temos países que estão em mercados mais maduros, como o Reino Unido, Austrália, Canadá e Singapura. Em Porto Rico, nós montamos um programa de PPP e, basicamente, para fazer isso, nós nos modelamos, ou nós tomamos como exemplo a Austrália, o Reino Unido e o Canadá. Eles têm programas muito bem desenvolvidos e que fazem sentido e têm um marco regulatório apropriado, e eles assumiram a execução de forma muito bem feita. Na região, nós lemos muito sobre o programa de aceleração de crescimento promovido pelo Brasil, principalmente na área de energia, transporte, água, distribuição, escolas e outras áreas. E a mesma coisa com também estradas, portos, aeroportos e ferrovias. Na Colômbia, o país agora entra numa nova fase, onde há paz na maior parte do país e também há um grande desenvolvimento para a infraestrutura de rodovias. E no Peru nós vemos a mesma situação também com incentivo para rodovias. No Chile, onde há um marco regulatório muito bom e uma infraestrutura avançada, nós vemos rodovias e hospitais com um grande impulso e grandes oportunidades também. E no México, eles aprovaram uma legislação há um ano, e lá nós vemos também oportunidades no setor de energia e também em logística, principalmente aeroportos, rodovias e portos. Gostaria de me deter mais sobre as melhores práticas para um programa de PPP adequado. Eu sei que aqui nós temos muitas pessoas do setor privado, mas também do setor público. E, frequentemente, quando você não tem um desses itens, você não pode ter um programa de PPP bem sucedido. E o que eu digo quando nós temos um marco legal moderno? Por exemplo, Reino Unido e Austrália, que são mercados mais maduros. Na minha opinião, eles têm um marco legal que proporciona uma segurança de que o mercado precisa. Depois você precisa de uma autoridade de PPP dedicado. Houve um erro em alguns estados ou países em ter um marco legal adequado, mas tudo teve que passar pelo mesmo processo burocrático e também temos de responsabilidade para poder implementar o PPP. E a execução, então, não foi bem sucedida. E uma autoridade de PPP deve ter principalmente 3 responsabilidades. A primeira é proteger o interesse do público. Eles não podem fazer isso adequadamente, ou se eles não puderem fazer isso adequadamente, haverá problema com os projetos. Segundo, eles precisam poder monitorar o progresso das concessões, principalmente em relação aos benchmarks que foram claramente estabelecidos. E tudo isso deve ser muito bem, claramente articulado, de acordo com as métricas. E o terceiro elemento é que deve haver somente um único ponto de contato com os investidores privados. Normalmente você tem um investidor privado que se sente como uma bola de ping-pong indo de um lado para outro, recebendo respostas diferentes. O terceiro aspecto para melhores práticas
é ter uma equipe apropriada. O meu modelo preferido é ter uma equipe profissional e pequena de autoridades e depois também tendo consultores que são especialistas em determinadas áreas, então especialistas em aeroportos, especialistas em hospitais e etc. Isso realmente é fundamental para a execução do projeto corretamente. Transparência é outro elemento. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. No programa que nós montamos em Porto Rico, todo documento está na internet. Cada documento está ali. Uma autoridade pública pode dizer, não, isso aqui é confidencial. Não, nada numa transação PPP pode ser confidencial. Todos os documentos precisam estar disponibilizados. E agora com a internet é muito fácil você fazer isso. Um exemplo que eu lhes dou é, por exemplo, a transação do aeroporto. Houve uma transação de 2 bilhões de dólares. E no final havia 2 finalistas e o líder, o consórcio, o segundo colocado, o consórcio me convidou para falar sobre como implementar um bom projeto de PPP. Porque apesar de ter perdido, eles acharam que eles fizeram a coisa certa. E isso foi feito por causa da transparência do processo. Então, é por isso que isso realmente é bastante importante. O projeto precisa também oferecer um bom retorno sobre investimento, senão ele não vai ter financiamento. Eu já vi muitas autoridades públicas com boas ideias, com projetos que não eram financiáveis. E se isso não acontecer, então como é que você vai tratar desse assunto? E, às vezes, há também um advogado de transação, como é o meu caso, mas muitas vezes nós decidimos compartilhar o risco e também a receita. Isso aqui é uma transação de PPP. Eu gostaria que fosse mais complicado do que isso, mas nós compartilhamos o risco e a receita. E como é que você faz isso? Isso vai ser determinado quando você ter um bom programa de PPP ou não. E nós temos, por exemplo, diferentes projetos e muitos têm a ver com rodovias. Claro que elas são importantes. Mas também nós temos edifícios públicos, escolas, hospitais. Você também poderia trabalhar com os fóruns, outras instalações. O céu é limite com o PPP. É por isso que muitas vezes você não pode fazer com que o público determine o que é que precisa ser feito, o que você gostaria de desenvolver na sua cidade, no seu estado, no seu país. Nesse sentido, envolver o público é um processo que nós fizemos. É claro que nós fomos muito focados, nós tivemos uma equipe muito dedicada, de especialistas, e o nosso projeto era financiável, mas envolver o público sempre é importante. E depois você precisa de um cronograma agressivo para poder concluir as transações. Quando você chega no projeto, você não sabe quando é que você começou. E o capital circula. E pode chegar até um ponto em que você não tenha mais um cronograma. É importante você seguir o cronograma. Alguns dos nossos projetos, nós tínhamos um cronograma, nós tínhamos um contrato estabelecendo claramente as métricas. E, por qualquer motivo, se houvesse necessidade de mudar uma data, por exemplo, para final do dia, ou uma transação de uns finalistas, por exemplo, então nós chegamos para os 2 candidatos e nós dizíamos, bom, se você conseguir antecipar a entrega em 2 semanas, então nós vamos antecipar esse prazo em 2 semanas. E eles concordavam com isso. Nós oferecemos também, claro, um bônus, um benefício. E também é preciso também haver responsabilidade na prestação de contas, mas não deve haver interferência. Nos Estados Unidos, há exemplos terríveis de interferência política das transações de PPP,
E isso acaba fazendo com que o mercado seque. Por que você vai investir tantos milhões de dólares e vai se arriscar para depois ter uma interferência política? Nos Estados Unidos, frequentemente o projeto, uma vez aprovado, depois ele vai para o legislativo. E o que nós fizemos em Porto Rico é que nós temos representantes no setor privado, que é recomendado pelo porta-voz do Senado. Ele participa do conselho que revê todo o projeto. E a forma como esse conselho funciona, ele é operado de uma forma que tenha unanimidade. Ele tem que ter a anuência de todos os seus membros. E claro que somente projetos bons é que vão para frente. E por isso nós temos quase 100% de sucesso dos projetos. Em muitas partes do mundo, você precisa tomar muito cuidado ainda para que o projeto seja realmente bem sucedido. E você, claro, precisa mostrar qual é o benefício para o público. Em alguns países, também alguns estados nos Estados Unidos, eles entram no que chama de uma licitação não convocada. Então, por exemplo, se você tem uma ideia, traga aqui. Mas primeiro, quem é que vai arriscar milhões de dólares para depois colocar isso na mão do governo, mas não sabe nem se o processo vai depois caminhar? E somente aqueles que não necessariamente têm as melhores intenções podem entrar num processo como esse. Porque simplesmente não faz sentido. Então, nós temos que ter muitos objetivos e o mercado reage a isso adequadamente. E, claro, também deve haver vontade política. Você tem que ter um campeão local. O vice-governador do estado. Você precisa ter um ministro que tenha muita autoridade e que faça com que as coisas realmente aconteçam. E toda vez que você precisar de licenças, autorizações, você vai ter essas licenças ou autorizações. Porque senão o projeto não anda para frente. Bom, com isso eu gostaria de encerrar. É claro que a execução já foi discutida ontem, ela é fundamental. O Brasil já tem isso em mente, a Colômbia, o Chile, o Peru, todos eles estão pensando nisso já, alguns estados nos Estados Unidos. A China diz que vai investir mais de $1 trilhão em infraestrutura nos próximos 5 anos. E a Índia disse que vai investir também $1 trilhão nos próximos 5 anos. A verdade é que a infraestrutura é fundamental. Isso mostra a competitividade de um país. E esses países que não querem competir ficam sempre para trás. Nenhum país hoje tem o dinheiro necessário para competir. E só há uma maneira de fazer isso. Bom, é claro que você pode fazer as pessoas pagarem impostos até morrerem, mas a única forma de bom senso para fazer isso é você trabalhar no private equity, é você buscar oportunidades. E esses países e estados que proporcionam essas oportunidades vão ter uma infraestrutura de classe mundial. E com isso eu gostaria de encerrar com o que Charles Darwin diz. Nós temos capacidade de adaptação, o setor privado está disposto a isso, e aqui nós temos as oportunidades, e aproveitando tudo isso, nós podemos ter êxito. Muito obrigado pela sua atenção. Thank you very much for the presentation. And de pauta no programa que o senhor tem em mãos, e nós ouviremos agora a doutora Rosane Menezes Lohebauer, do Escritório de Advocacia MHM. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo a oportunidade
e esse convite que me foi feito pela Fiesp, pelo Departamento de Infra. Queria cumprimentar os demais palestrantes e parabenizar a apresentação aqui do Luiz. É muito interessante ouvi-lo, porque alguns dos pontos que ele colocou, e aí falando um pouco do ponto de vista internacional, né, que eu acho que é a sensibilidade que ele nos trouxe, é o que a gente enfrenta aqui no Brasil. E isso desde 2004, quando foi a edição da lei. Então, a ideia aqui da minha apresentação, eu quero explicar um pouquinho, né, em que contexto se insere a PPP para fins da legislação brasileira, trazer um pouco das principais características do modelo. Eu e o Alberto, a gente combinou de trocar aí os lugares, eu falar primeiro, porque eu acho que eu posso, de uma certa forma, contextualizar aí o modelo de contratação. Eu queria iniciar colocando um pouco do contexto do surgimento da lei. E em 2004, né, todos sabem que foi a legislação veio do Executivo, né, foi provocada pelo Executivo. E como é que era a situação naquele momento, em 2004, o que a gente vivia? Então, inicialmente, a gente tinha um déficit de infraestrutura, como a gente ainda tem, mas agora parece que todos acordaram para isso, principalmente aí, tendo visto o mote da presidente Dilma falando em competitividade, o setor privado, né, gritando aí por desenvolvimento nos modais de infraestrutura. A gente tinha uma escassez de recursos públicos, o que hoje, efetivamente, a gente já não vivencia mais. É até interessante, porque da forma como a legislação foi feita, esse ponto é muito interessante, e aí a gente já teve uma nova alteração da lei, que eu vou trazer para vocês em seguida. Tínhamos aí uma ausência de bons projetos, e aí é interessante esse ponto, porque fazer uma PPP não é fácil, e é muito importante a modelagem, é muito importante o comprometimento do setor público, né, e o desenvolvimento dos diversos, aí, das multidisciplinas. Né? Então, a questão de uma boa modelagem econômica-financeira, uma boa modelagem jurídica, o comprometimento aí do poder concedente, do contratante, né, no projeto. A falta de incentivos e as faltas de garantia do poder público. Então, ainda se tem muito dinheiro para investir, nós estamos falando de contratos aí de investimentos vultosos, e do lado do setor privado, efetivamente, ele só vai entrar num projeto desse se ele tiver minimamente uma garantia de retorno ou uma garantia de pagamento da sua contraprestação. E, finalmente, a gente tinha aí, do ponto de vista de legislação, a gente tinha a 8987, que é a legislação de 95, que traz a questão da possibilidade de concessão, né, a concessão comum, pós a lei de PPPs, a gente veio com essa modalidade, hoje em dia a gente chama a lei de concessões de concessão comum, aonde a gente tinha uma restrição de passar para a iniciativa privada aqueles projetos que não são projetos autossustentáveis ou que não são projetos que, no ponto de vista de estrito sensu, são considerados serviços públicos. Então, a 8987, ela permitia que fosse passado para a exploração do setor privado um serviço público e que, efetivamente, esse parceiro privado fosse remunerado com a tarifa que o usuário pagasse para se beneficiar daquele serviço. E a gente tinha a 8666, que todos conhecem, né, que é a legislação aí de contratos e de licitações públicas, onde a gente tinha uma questão de limitação de prazos. Né? E a Lei 8666, ela pode ser, são contratos firmados entre a administração pública e o setor privado, onde o prazo máximo ele é de 12 anos, sendo prorrogáveis no máximo até 5. Então, projetos de infraestrutura que requerem aí investimentos com valores bastante significativos, seria inviável dentro dessa modalidade. Então, nesse contexto, surge a Lei 11079, em 2004, que traz duas novas figuras, a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Eu acho que a grande inovação da lei, do ponto de vista assim, de novidade, pensando aí na participação do setor privado, efetivamente, no desenvolvimento, é a concessão administrativa. Eu vou explicar a patrocinada primeiro, porque ela é mais fácil. O que é a concessão patrocinada? Ela nada mais é do que um contrato de prestação de serviço, onde é delegado para o setor privado
a exploração de um serviço público, assim como a Lei 8987, então elas são muito semelhantes. O único diferencial é que, no caso da PPP patrocinada, você tem uma contraprestação, um subsídio do Estado. Então, são aqueles serviços que a gente fala que são serviços que não são autossustentáveis no seu bojo. Então, por exemplo, o caso da linha 4 do metrô de São Paulo, que foi a primeira PPP que foi assinada, né? Até porque as legislações estaduais, no caso até de São Paulo e Minas, elas são precedentes à legislação federal. Então, a linha 4 do metrô ela tem essa modalidade, porque a quantidade de obra ou a necessidade de investimento que era necessária, pensando na tarifa do usuário, o retorno do investimento para o setor privado, a conta não fechava. Então, vem aí a possibilidade de você ter uma contraprestação do setor público para trazer atratividade para o modelo. A concessão administrativa, eu falo como que ela é o grande inovador, porque ela acho que a primeira questão aqui é que você pode passar para a iniciativa privada a exploração de um serviço que ele não é eminentemente público. Então, ela entra ali no mesmo rol de serviços da 8666. A diferença é que nós estamos falando de serviços que requerem um investimento inicial. Então, por exemplo, hospitais, escolas, serviços cujo o setor público tem interesse em passar parte da cadeia, como, por exemplo, no saneamento. Então, efetivamente, você passar para o setor privado a construção e a exploração de parte do serviço de tratamento de água, porque, no final das contas, o setor privado não vai ter uma relação direta com o usuário, ou, ainda que ele tenha uma relação direta, ele não vai ser remunerado com tarifa. São serviços que, para sua própria característica ou por questões constitucionais, são serviços gratuitos para a população, como, por exemplo, o serviço de saúde, ou serviços onde a administração pública ela contrata para prestação de serviço direto a ela. Então, esse modelo ele é interessante porque tem sido o modelo que tem tem sido utilizado, né, nos diversos contratos de PPP que finalmente têm saído do papel. Aqui eu trouxe um quadro que a gente fez, que eu acho interessante, onde a gente compara um pouco os três modelos, né? Eu digo três porque seria a 8666, a concessão comum e as duas últimas colunas, que são as PPPs. Né? Então, do ponto de vista de objeto, acho que eu já explorei bastante. A questão do valor, né? A questão do valor para 8666 e para a concessão comum, a gente não tem valores pré-definidos, ou a característica do valor ela vai influenciar única e exclusivamente no tipo de contratação. E, no caso de PPPs, a gente está falando de contratos cujo valor seja no mínimo de 20 milhões. Nesse ponto, é interessante colocar que, quando eu falo 20 milhões, né, a legislação fala em valor do contrato. E o entendimento, eu acho que de boa parte, se não de toda a doutrina, é que a legislação, na realidade, quando fala em 20 milhões, ela está falando de investimento, né, investimento prévio. Porque, se assim não fosse, você poderia fazer um contrato de jardinagem de 30 anos, cujo somatório das prestações daria aí os 20 milhões. Eu acho que a intenção do legislador, com certeza, não foi essa. A questão do prazo, no caso de PPP, são contratos de, no mínimo, 5 e, no máximo, 35 anos. A remuneração é muito interessante, né, porque ela está atrelada a índices de desempenho, no caso das parcerias público-privadas, e, no caso da PPP patrocinada, ela é uma combinação entre tarifa e contraprestação, e, na concessão comum, só contraprestação. A parte de financiamento e garantias é uma outra grande inovação da legislação de PPP. Se vocês olharem ali, comparado à concessão comum, a gente não tem garantias, né? O risco é todo do setor privado. E, falando aí em parcerias público-privadas, em concessão patrocinada administrativa, tem garantias firmes da administração e efetivamente, a questão garantias, inclusive, para o financiamento, que eu acho que depois o Alberto vai explorar um pouquinho melhor aí para vocês. Mas isso é interessante porque é muito difícil para o setor privado, e aí pensando no ambiente, né, Brasil, correr alguns riscos. São contratos que se iniciam num governo e vão passar por diversos outros. Então, do lado do setor privado, ele tem que ter um mínimo de garantia, e quando a gente fala em garantias, são garantias reais, garantias de fácil execuibilidade, e aí os estados, e no caso da União Federal, ela criou um fundo aí garantidor, infelizmente ainda não foi muito utilizado, porque a gente sabe que no governo federal já tiveram vários anúncios, quem está aqui na
no seminário desde ontem viu a possibilidade, a carteira de projetos que se tem, mas PPPs assinadas, salvo engano, acho que a gente tem uma que é a do Data Center, né, federal. Diferente dos estados, como São Paulo, Minas, Bahia, Pernambuco, tem muitos projetos acontecendo. O Bruno, aí, que é o coordenador do site PPP Brasil, deve trazer alguns números para vocês. E a gente vê que de 2004, acho que até 2009 ou 2010, pouca coisa aconteceu. E nos últimos 2 anos, eu acho que finalmente o modelo está decolando. E com relação ao projeto, a parte de riscos e projetos são pontos bastante interessantes também no modelo, porque no caso de risco a gente tem a repartição objetiva de riscos, a legislação nos traz isso, e os modelos que a gente tem visto que tem saído com matriz de risco muito objetiva, onde você aloca os riscos para aquela parte que tem mais capacidade de suportar. Então, você vê, no caso da 8666, a gente tem os inúmeros reequilíbrios, porque o risco acaba sendo do setor público. No caso da concessão comum, o risco é 100% do setor privado. E, no caso da PPP, você tem a possibilidade de compartilhamento dos riscos, que é muito interessante. E, por fim, o projeto. Né? O projeto, e aí nos moldes aí do RDC também, que se vê uma legislação mais moderna, a gente tem a possibilidade do próprio setor privado desenvolver o projeto. Então, você sai com a legislação com diretrizes do projeto básico e, da mesma forma, diretrizes aí de licenciamentos ambientais, e fica a cargo do setor privado desenvolver esse projeto. O setor público trabalha com metas, trabalha com goals, vamos dizer assim, né? Então, o setor público ele contrata e diz: eu quero que você me forneça determinada estação de tratamento que resolva o problema de tratamento de lodo que a gente tem hoje gerado aí nas ETs, né, Brasil afora. Então, vem o privado com uma solução e aí ele apresenta no momento aí do bid. É muito interessante. Então, aqui a gente até faz uma brincadeira aí com as cestas, né, que conforme o modelo vai passando, né, os custos elevados, o processo é mais demorado, no caso 8666, e gastos de verba com orçamento público. No de PPP, o que a gente tem visto e se imagina são ganhos de eficiências, mecanismos de gestão contratual e atratividade aí para a iniciativa privada. Aqui eu fiz uma tela onde eu trago aí 3 eixos estruturantes quando eu coloco que PPP não é fácil. O escritório, a gente vem trabalhando em estruturação de projetos de PPP desde os idos aí de 2004, e os projetos iniciais demoravam de 3, às vezes até 4 anos para sair. Porque você tem todo um trâmite interno do governo, unidade de PPP, companhia de parceria público-privada, os conselhos gestores, a questão de você ter a multidisciplinaridade dos seus consultores, enfim. E acho que tem uma maturação muito grande, tanto do lado do setor público como do lado do setor privado. Né? Nos últimos 2, 3 anos, eu acho que a gente já pode hoje apostar que um projeto sai em mais ou menos 8 meses a 1 ano. Eu já vi isso acontecer recentemente. Então, eu coloco um pouco aqui dos 3 eixos, que é os riscos, novamente, né, como é importante se fazer uma boa modelagem, a questão dos parceiros, né, o ambiente que vai ser criado, tanto do lado do setor público como do privado, e, finalmente, um bom plano de financiamento, um bom plano de garantias. Eu acho que esse ponto aí também é fundamental. Do ponto de vista de características e requisitos da legislação de PPP, algum deles eu já coloquei, que é a questão do valor do contrato, prazo, a obrigatoriedade de criação de uma sociedade de propósito específico, que é muito interessante, porque você segrega responsabilidades e você segrega eventuais contingências. A questão da contraprestação variável vinculada aí a índices de performance. Então, a administração pública tem que saber contratar, tem que saber exigir, né, porque ela sai aí do papel de operadora para o papel de fiscalizadora, de gerenciadora. Então, é muito importante. E a questão esse penúltimo item, a contraprestação, ela ser precedida da disponibilização do serviço, é muito interessante, porque aí eu volto para o meu slide inicial, aonde a gente coloca aquela questão de escassez de recursos públicos. Então, naquele momento, né, quando a legislação foi efetivamente editada, a legislação, a lei de PPP, ela permitia o pagamento do serviço só no momento da disponibilidade do serviço. Então, é interessante porque o que se buscava justamente é se evitar
os contratos de 8666, onde você faz uma obra, né, enfim, o empreiteiro vai efetivamente constrói a sua obra e depois, no momento que ele entrega, ele recebeu aí no decorrer aí de toda a construção, e no momento que ele entrega, a obra não vem da forma como se esperava do ponto de vista de qualidade. Então, aqui, como quem constrói opera, e efetivamente só no momento que você começa a operar, que você começa a receber, e desde que você atinge os seus índices, do lado do setor privado, isso foi visto, do setor público foi visto com bons olhos. Então, a legislação veio com essa possibilidade, ou com essa obrigatoriedade. Recentemente, a gente teve uma alteração da lei que trouxe a possibilidade de aporte de recursos, que eu vou colocar aí para vocês em seguida. O que efetivamente é esse aporte de recursos, né? Foi uma medida provisória 575 de 2012, que depois ela já foi convertida em lei, e foi aí um pleito, eu acho que foi um trabalho muito grande do setor privado, em conjunto com os governos estaduais, que foi até o governo federal solicitar isso. Inicialmente, se falava em isenção fiscal. Eu acho que esse pleito ainda existe inclusive projetos de lei em andamento, mas, no final das contas, o que a legislação trouxe foi uma neutralidade fiscal. Então, ela tem dois grandes avanços, essa legislação, que já alterou aquela possibilidade de que você só pode fazer o pagamento no momento da efetiva prestação dos serviços, né? Com essa legislação, o ente público, desde que efetivamente ele tenha caixa e faça sentido para ele pode fazer aporte de recursos no decorrer da obra. É interessante porque se ele tem dinheiro em caixa, ele não vai pagar o serviço da dívida. Então, desde o D0, ele está efetivamente pagando aquela obra que está sendo feita. E, do ponto de vista aí de ineficiência fiscal, você tem uma neutralidade aí dos impostos federais. Então, é um avanço da legislação. Eu acho que ainda, se tem uma expectativa e tem um pleito aí com relação à isenção, mas não ocorreu ainda. Eu só queria voltar no último ponto, ali no slide anterior, que é o processo de manifestação de interesse, que é uma possibilidade que a legislação traz dos estudos de viabilidade de projetos serem feitos pela iniciativa privada. Ele se reporta aí ao artigo 21 da 8987, e é um mecanismo que tem sido muito utilizado. De novo, do lado do setor público, a gente tem ausências de bons projetos, ou até ausência de projeto. Você tem uma questão de escassez de pessoal para desenvolver todas essas competências internamente. Então, a legislação ela traz essa possibilidade do setor privado estudar para o setor público, e depois, mesmo que a empresa que estudou seja a escolhida para listar o projeto, ela poderá participar do certame. Logo quando saiu esse dispositivo, a gente ficou um pouco incrédulo aí se efetivamente o setor privado correria esse risco, porque ele estuda, ele contrata consultores, ele gasta dinheiro aí, valores aí consideráveis, mas depois acho que o Bruno pode apresentar para vocês, a grande maioria dos projetos que têm saído, todos esses de arenas e de estádios, saíram nessa modalidade aí já de PMI. Falando um pouquinho, isso aqui eu acho que é o meu penúltimo slide, eu trouxe um pouquinho aí dos segmentos de projetos, né? Então, a gente tem de logística e transporte, mobilidade urbana, saneamento, infraestrutura social, urbanização e bens públicos. Falando aqui do seminário de logística, especificamente, onde a gente está hoje, a gente tem possibilidade de desenvolvimento de PPPs no setor rodoviário. A gente vê muito rodovia saindo como concessão comum, mas eu acho que tem um modelo aí de manutenção da malha ferroviária, não única exclusivamente de duplicação, mas talvez, ao invés de se fazer N contratos 8666, se fazer um contrato maior de manutenção dessa malha, que poderia ser feito através de uma concessão administrativa. Tem a possibilidade aí de ferrovias. O primeiro modelo que saiu não saiu no modelo de PPP, a gente imaginava que sairia, o governo federal optou por fazer uma concessão comum. E aí, falando de metrô, de VLTs e BRTs, os projetos estão começando a acontecer na modalidade de PPP. Finalmente, aqui é um slide final. Eu trago ali para vocês, tem um link, que é um link que está ali oculto, que depois, quando for circulada a apresentação, eu exploro um pouquinho dos modais assim, logísticos que a gente tem, né? Portos, ferrovias, hidrovias, que é um modal que ainda não existe, mas é um modal interessante para a exploração via parceria público-privada. Mas
acho que devido ao tempo aí, eu acho que depois vocês próprios poderão ter acesso. Mas aqui eu trago alguns pontos que existe a possibilidade, quer dizer, do setor de transporte e logística, a possibilidade de contratação via PPP, sem dúvida alguma, é um modelo interessante também. Tem que ainda se fazer aí alguns ajustes, algumas melhorias, acho que principalmente do ponto de vista de garantir a financiabilidade do projeto e a questão fiscal. Espero que o governo federal esteja aí olhando com carinho para esses pleitos. Mas, principalmente, eu acho que a questão o aprimoramento dos modelos, das modelagens é muito importante. Acho que foi colocado aqui antecipadamente pelo Luiz essa questão de vamos fazer bons projetos ou vamos soltar bons projetos, até para a iniciativa privada se sentir confortável na hora de participar do certame. A conscientização dos parceiros aí do lado público e do lado privado, né, porque, no fundo, os interesses têm que convergir. E acho que finalmente, a minha última fala que eu queria colocar aqui para vocês é que eu acredito muito no modelo, eu vejo desde 2004 o desenvolvimento, mas ele não é o único modelo, ele não é a salvação e a resolução de todos os nossos problemas e para desenvolvimento de infraestrutura. Ele é mais um modelo, o governo tem que estar aparelhado, tem que estar capacitado para fazer uma análise. Teve o primeiro modelo que iria sair de PPP, era uma rodovia federal, foi feito um estudo aí de acho que 2 ou 3 anos, e no final chegou à conclusão que não fazia sentido fazer PPP, que ele era um projeto autossustentável, então vamos fazer uma concessão comum. Ou existem outras modalidades de participação do setor privado, como locação de ativos, a própria questão da obra pública, dependendo do modelo, do projeto, da característica do setor, né, vamos dizer assim, da maturidade do setor. Mas, sem dúvida, eu acredito muito nesse modelo, até porque nós temos uma infinidade de projetos que, por sua natureza, eles não se sustentam por si só via tarifa. Então, era isso, eu fico à disposição e agradeço a todos. Agradecemos muito a doutora Rosane Menezes Lohibauer, da MHM Advogados. Muito agradecido. Passaremos imediatamente ao doutor Alberto Zoffmann, do Itaú BBA, que irá nos expor o tema das PPPs. Por favor. Bom, muito bom dia. É um prazer estar aqui, agradecer à Fiesp pelo convite, agradecer aos panelistas que aqui estão, o doutor Luiz Fortunho, ex-governador de Porto Rico, a doutora Rosane, MHM Advogados, o doutor Bruno, do Observatório PPP Brasil, e ao nosso moderador, o doutor Nelson Barreira, da Fiesp. Bom, com tantos especialistas e tantos advogados, eu como engenheiro não vou me atrever tanto a falar de legislação sobre PPPs, mas a doutora Rosane colocou uma questão que eu acho bastante pertinente com relação a ser um assunto fascinante, e é por isso, inclusive, que eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto, e que é um assunto multidisciplinar. Então, o que eu procurei fazer, até conversando com a Rosane durante a semana, foi dar um enfoque mais sobre a visão do parceiro financeiro a respeito das PPPs. Bom, eu vou passar por uma agenda colocando por que como parceiro financeiro, nós acreditamos nas PPPs, por que nós temos interesse em estar envolvido, né, não só financiar, mas participar da assessoria, da estruturação financeira desses projetos como banco privado, das oportunidades que nós vemos e os desafios que nós enfrentamos nos projetos de PPPs que estamos envolvidos, e nos potenciais catalisadores que nós entendemos podiam ser adotados para acelerar o processo de PPPs no Brasil. Bom, por que nós acreditamos nas PPPs? Muitas das coisas que eu vou dizer aqui já foram ditas pelos nossos colegas anteriores. A gente acredita na eficiência do setor privado como prestador de serviços para a população, né?
a possibilidade de uma oneração menor, possibilitando uma alavancagem mais interessante para o governo, para os estados e para os municípios, levando em consideração tudo o que foi falado ontem e hoje a respeito da infraestrutura no Brasil, a alocação de riscos mais apropriadas. Acreditamos que o setor privado pode assumir riscos de uma maneira mais eficiente em alguns casos, e o setor público também com perfil de riscos mais adequados para serem assumidos, e uma maior flexibilidade. A contratação de PPPs apresenta algumas vantagens em relação a outras modalidades de contratação, e a gente cita duas: a regime de contratação da 8666 e a não afetação pela resolução 2827, que eu vou abordar um pouquinho, tem a ver com o mercado financeiro brasileiro, e que é a resolução do contingenciamento. Bom, qual é o nosso interesse no financiamento e na participação nos projetos, a nossa atuação em PPPs? Eu tomei cuidado para não fazer muita propaganda, mas, claro, eu tenho que falar dos casos em que a gente esteve envolvido, eu não posso falar pelos outros casos. E o banco esteve envolvido ao longo dos últimos 5 anos em projetos de diversos estados. A doutora Rosane comentou a linha 4 amarela, o banco foi assessor do governo do estado. Nós participamos também atualmente de 4 projetos como assessores que devem levantar investimentos da ordem de 7,5 bilhões de reais, o que é um dado bastante significativo. Além disso, o banco está analisando outros 3 projetos em que ainda não é assessor, também no formato de PPPs, que vão trazer investimentos da ordem de 2,5 bilhões de reais. Bom, falando agora, o quadro que eu julgo mais importante aqui da nossa apresentação, falar um pouquinho sobre as diversas condições importantes para que seja implementada uma PPP. Fora um parceiro privado bastante experiente, um bom sponsor do projeto, nós vemos aqui 4 grandes pontos importantes para as PPPs. Primeiro, recursos públicos. Em recursos públicos, nós vemos como desafios os orçamentos limitados de estados e municípios como desafios, e a lei de responsabilidade fiscal, que tem sempre que ser observada por esses parceiros da PPP. E como oportunidades, existem recursos públicos federais disponíveis. Já foi comentado aqui a questão do PAC 2, o que mostra que os estados e o governo federal também têm uma possibilidade grande de aportar recursos públicos, e, como eu disse, a PPP é uma outra maneira de ver na perspectiva financeira, é uma forma de você alavancar esses recursos e trazer a possibilidade de outros investimentos importantes para o governo. Além disso, poderia-se pensar em estabelecimento de parcerias com organismos multilaterais, como o BID, o Banco Mundial, como já vem sendo feito para o financiamento do setor público, como é o caso, por exemplo, do metrô do Rio de Janeiro. Bom, passando um pouco para projetos, os desafios aqui também já foi tocado, a própria doutora Rosane falou sobre isso, a questão de você ter uma oferta, a gente ainda vê que tem uma oferta limitada de bons projetos, com um bom embasamento técnico, um bom estudo de demanda, dimensionamento, custos, meio ambiente e tudo mais. Isso é um desafio não só para PPPs, mas para projetos de infraestrutura como um todo. Como oportunidades, a gente também enxerga as MIPs, as manifestações de interesse como oportunidades interessantes para o setor privado, e não posso deixar de citar a empresa
a Estruturadora Brasileira de Projetos, que tem feito um trabalho importante também com relação às PPPs. A parte de garantias, aqui eu vejo um dos maiores desafios para os projetos no Brasil. As garantias elas precisam ser acessíveis aos financiadores e elas precisam ser perenes e líquidas, levando em consideração o prazo que esses projetos precisam para ter o seu retorno adequado. Então, as garantias, a gente vê como oportunidades as criações dos fundos especiais, como citado também pela Rosane, né, com a criação da BGF, os fundos de garantia de PPPs, ou FGPs, previstos na lei, e as empresas específicas com a finalidade de prover garantias, tal qual a CPP, no caso do Estado de São Paulo. Também há uma previsão na lei de outros mecanismos admitidos em lei. A gente tem sido criativo na propositura de alternativas nos projetos que a gente está envolvido, e eu acho que aqui a gente tem um espaço muito grande para o desenvolvimento dessas garantias que são fundamentais para a viabilidade dos projetos. Finalmente, na parte de financiamentos, as fontes alternativas de financiamento, além das tradicionais, né, dos bancos federais, aqui estou vendo meu colega Gustavo ali da Caixa, né, mas a gente acredita que esse é um desafio ainda, né, o Brasil precisa e vai com certeza buscar alternativas de financiamento, além das fontes oficiais e federais, para o financiamento de longo prazo no Brasil. Outro desafio que a gente vê é o contingenciamento, a resolução 2827, no aspecto de que, em vários casos que estamos estudando, enxergamos que há a possibilidade de uma interpretação de um certo conflito entre o que diz o artigo 5º, parágrafo 2º da lei de PPPs com relação ao artigo 1º da 2827 no que tange ao contingenciamento. Eu estou me referindo especificamente ao acesso às garantias do ente público para os financiamentos das PPPs. Como oportunidades, o governo tem falado, né, isso foi notícia de jornal há algum tempo atrás, a respeito da possibilidade de uso de recursos do depósito compulsório para que os bancos privados pudessem ter acesso a funding competitivo para o financiamento de longo prazo, a criação também do fundo com recursos do Tesouro. As debêntures de infraestrutura, muito em moda atualmente, também vemos como uma fonte bastante importante para o desenvolvimento do mercado de PPPs no Brasil. E fica uma sugestão, por que não, já há uma previsão no artigo 24 da Lei das PPPs, de que o Conselho Monetário poderia, através do Banco Central, regulamentar a matéria sobre financiamentos de PPPs para que não pairam dúvidas a respeito da questão do contingenciamento, que para os bancos privados e também públicos em alguns casos, também é bastante importante para a estabilidade do financiamento. Bom, o último ponto que eu queria abordar, potenciais catalisadores, né? A gente fica o tempo todo pensando em melhorias, né? Porque acreditamos na evolução, como mostrou o Luiz, da espécie, né? E na questão fiscal, a doutora Rosane já abordou esse tema, e entendemos que a isenção de tributos federais sobre as contraprestações seria um benefício bastante bem-vindo para as PPPs, com relação ao ponto que a gente colocou aqui como moral hazard, com relação à possibilidade de se incluir cláusulas de cross-default entre financiamentos tomados por esses estados, municípios, e em relação a obrigações de pagamentos de contraprestações. Eu estou aqui me referindo, por exemplo, a financiamentos que a Caixa faz no caso de saneamento, por exemplo, você poder ter a possibilidade
de ter um cross-default com os financiamentos de PPP, aonde os municípios que, por exemplo, ficarem inadimplentes com uma PPP nas suas contraprestações não pudessem mais ter acesso ao funding da Caixa para os seus outros projetos de saneamento. Isso traria uma segurança jurídica bastante importante para os contratos de financiamento de PPPs. Aqui um pouco também na linha de criar um padrão de garantias adequadas, também a questão de se utilizar como garantia os fluxos tarifários para o setor privado e a possibilidade das contraprestações como garantia dos financiamentos públicos, que são, via de regra, os financiamentos públicos têm uma possibilidade melhor de adaptação às regras, não só de contingenciamento, mas de negociações de garantias com relação aos parceiros públicos das PPPs. Muito bem, era isso que eu tinha. Eu queria agradecer aí de novo a oportunidade e estou à disposição para perguntas. Hein? Obrigado. Agradecemos muito a apresentação excelente do Dr. Alberto Zoffmann, do Itaú BBA. Passaremos imediatamente ao Dr. Bruno, que fala do Observatório PPP Brasil. Por favor. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho que eu vou tentar usar menos dos 20 minutos que eu tenho. Bom, eu sou advogado aqui em São Paulo também, não vou falar de lei. Eu acho que a gente já teve aqui uma ótima informação da Rosane sobre o nosso quadro normativo, as recentes alterações, e essa é a minha proposta aqui para os minutos que eu tenho. Eu vou apresentar rapidamente o PPP Brasil, vou falar um pouco de quais são os ingredientes, na minha visão, para um mercado de PPP robusto, saudável, estável. Vou dar alguns exemplos de projetos com foco em logística de âmbito municipal e estadual. O principal motivo desse corte é que o evento já tratou em outros painéis sobre os setores federais. Então, eu tentei separar alguns dados de projetos estaduais e municipais. E, no fim, vou fazer uma provocação, uma sugestão sobre o papel da indústria do ponto de vista de desenvolver o nosso mercado de PPPs. O PPP Brasil foi criado há quase 2 anos atrás, é um portal com informações gratuitas sobre o nosso mercado de PPPs, notícias, artigos, análises, relatórios, e ele nasceu de uma angústia decorrente da, na minha visão, a baixa qualidade do nosso debate público sobre contratos de longo prazo entre o poder público e a iniciativa privada. Logicamente, quando a gente fala de energia elétrica, há uma tradição, há uma cultura regulatória maior, há uma história que já vem desde a década de 90. Mas PPP, em sentido estrito, concessão administrativa e patrocinada, na minha visão, a escassez é um pouco maior. E, em função disso, a ideia era criar o portal que pudesse, então, contribuir com o debate público sobre contratos de longo prazo entre o poder público e a iniciativa privada para prover infraestruturas e serviços públicos. E a estratégia inicial foi organizar e distribuir informação sobre o que anda acontecendo no país com esses 2 tipos de contratos. E nesses quase 2 anos, a gente publicou um banco de dados sobre as PPPs estaduais, que é de julho de 2011, deve ser atualizado em breve, que mapeou naquele momento, e ninguém nunca disse que tinha um erro ou uma falha, que havia, então, 17 contratos de PPP celebrados em âmbito estadual em julho de 2011. A gente publicou um artigo também sobre conflitos de escolha para gerir o PMI, que é justamente o procedimento de manifestação de interesse que vem sendo largamente utilizado no país, em que o poder público pede para a iniciativa privada fornecer, no risco, os estudos de viabilidade de um projeto, e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, e também um relatório empírico sobre essa experiência estadual em recorrer ao PMI para desenvolver projetos de PPP. Esse é o gráfico que aborda e dialoga com o que a Rosane falou minutos atrás sobre como o PMI oxigenou o mercado brasileiro de PPPs nos últimos anos. Hoje, PPP está na pauta, acho que semanalmente no Valor Econômico tem 2, 3 matérias sobre o assunto.
Apareceu recentemente no Jornal Nacional uma matéria de 1 minuto e meio sobre o Hospital do Subúrbio na Bahia, quer dizer, o Fantástico falando de infraestrutura. É um tema quente e, na minha visão, quando a gente fala em PPP em sentido estrito, esse gráfico é uma hipótese sobre por que o nosso mercado está mais oxigenado, mais ativo. Em azul, eu tenho o número de editais, mas eu acho que é mais correto falar em número de contratos celebrados desde 2005, só em âmbito estadual. Então, esse gráfico dialoga só com dados estaduais. E a gente vê uma curva, um comportamento desse número de contratos celebrados por ano, que teve um pico lá em 2009, com várias PPPs vinculadas às arenas da Copa, né? Dos 12 estádios da Copa, 9 são públicos. Dos 9 públicos, 5 são PPPs e 4 foram revitalizados por contratos de curto prazo, né, de obra. E o Maracanã agora é o 6º. Então, nos estádios da Copa, vários desses contratos foram contratados com PPP. E ali em vermelho, sinaliza o número de procedimentos de manifestação de interesse publicados ano a ano nos estados. E é impressionante que em 2011 houve 25 PMIs publicados nos estados. E até 12 de setembro de 2012, 27. Até o fim do ano passado, acho que chegamos a mais de 30 PMIs publicados em âmbito estadual. O que isso revela? Que hoje, nos estados, a gente tem por volta de, sem debater se esses projetos virão ou não a ser licitados em algum momento, mas uma carteira de projetos de PPP em âmbito estadual de 60 projetos. Então, é bastante projeto que a gente vai observar nos próximos anos, se eles serão ou não licitados e que se serão ou não bons veículos para o gasto público. Um rápido contexto de PPP. Eu acho que houve uma fase heróica, como a Rosane falou, de 2005 a 2009, nos primeiros anos da lei, uma modalidade contratual nova que depende que o poder público incorpore uma outra perspectiva, e ela, talvez por ser nova, teve um período aí heróico de tentativas, experiências, erros, acertos. A partir de 2011, como o gráfico indica, houve um elevado número de projetos nos estados, né, via PMI, preponderantemente. Isso gerou um ânimo na iniciativa privada que liderou o desenvolvimento desses estudos, pagando seus consultores, suas equipes, para que os estudos chegassem na mesa do poder público de modo geral, de modo aí transparente, republicano, institucionalizado. O PMI significou uma janela de oportunidade para a iniciativa privada com apetite para gastar 2, 3, 4, 5 milhões nos estudos de viabilidade, usar esse dinheiro e tentar movimentar a máquina pública durante um processo decisório de PPP. E a expressão, que eu acho que é a coisa mais relevante do ano passado, quando a gente fala em PPP em sentido estrito, a expressão foi incorporada aí no discurso de política pública de várias autoridades federais. Então, hoje a gente tem uma carteira de 7 projetos de PPP no governo federal de irrigação, que devem ser licitados esse ano. Tem, se eu não me engano, 6 projetos de PPP do setor de defesa no governo federal, do Exército e da Marinha, infraestrutura social e alguns atividade fim. E, em agosto de 2012, o governo federal falou que licitaria as concessões ferroviárias via PPP, algo que, por enquanto, aí ficou só no discurso. Então, o tema está em evidência e a gente tem esse breve relato de onde viemos e onde estamos. Entretanto, a despeito de um otimismo, como a Rosane falou, não é algo fácil de se concretizar. Celebrar um contrato de PPP implica engajar recursos públicos num projeto que vai impactar gerações de cidadãos que hoje não votam, que, enfim, vão sentir essa repercussão do ponto de vista de compromisso de gasto público no longo prazo. Então, tem que ser um projeto que é importante para o Estado, para o município, para a União. Não é algo que se faz do dia para a noite e de modo trivial. Não é uma solução para todos os problemas do setor público. O apetite da iniciativa privada tem limites. Nós mapeamos o valor de ressarcimento de cada um desses 52 PMIs de 2011 e 2012. O teto de ressarcimento compilado dos PMIs que sinalizavam o teto de ressarcimento está por volta de 200 milhões. Se a gente pressupor que, no mínimo, uma empresa participou de cada um desses PMIs e gastou esse dinheiro, que é uma expectativa de ressarcimento, se o estudo dela for escolhido, as empresas, então, estão gastando muitos recursos para fazer com que o pipeline de projetos se amadureça. Mas esse apetite tem limites.
Imagina que a empresa, então, gastou 3, 4 milhões, entregou os estudos e, depois de 6 meses, não teve consulta pública, não teve audiência pública, e os estudos ficam dormindo na mesa do poder público. Esse é um ponto que é preocupante do ponto de vista de um poder público que quer engajar a iniciativa privada no longo prazo. Enfim, é bastante desafiador transformar o discurso do setor público em prática, né? Acho que o governo federal, a despeito de a gente não está falando aqui de PPP em sentido estrito, mas sim de contrato de longo prazo, que é o contrato de concessão comum, vem enfrentando na prática o desafio de concretizar o cronograma que o próprio governo federal anunciou no semestre passado. Essa imagem é só para representar a complexidade, né, do que é um contrato de PPP. Essa é uma figura que eu extraí de uma apresentação do Banco do Brasil, que está nesse site, na fonte, aí embaixo da imagem. Um contrato de PPP, em que a concessionária fica em verde aí no centro, ele é um portfólio de contratos celebrados com partes que têm interesses convergentes, divergentes, complementares, suplementares. Então, prever esse relacionamento de modo eficiente por 30 anos é bastante difícil. Aqui é uma outra imagem também do Tribunal de Contas do Reino Unido, que retrata a mesma situação. A concessionária no centro, tendo relações com os bancos, que colocam capital de terceiros no projeto, financiam o projeto, com uma construtora subcontratada, com uma empresa que vai operar o ativo, com os seus acionistas, com o poder público, com o regulador. Então, não é algo trivial de se estabelecer. Eu acho que o setor público está no centro das relações até o momento que o contrato é celebrado. O setor público tem que entender que ele conforma esse mercado. O setor público abre ou fecha o mercado de PPP. O setor público constrói ou não um mercado saudável. Acho que esse ônus tem que ser colocado no colo do poder público, com todas as palavras. E a SPE torna-se o centro das relações quando o contrato está celebrado e ela, então, tem que entregar aquele serviço e celebrar outros contratos com todos os atores que estavam mencionados na imagem anterior. O ponto aqui dos ingredientes para que a gente tenha um mercado de PPP mais saudável, eu vou representar agora numa imagem que tem o setor público no seu centro. Em primeiro lugar, não tem como ter um mercado de PPP se a tomada de decisão do setor público não é coerente. Exemplo, o governo federal disse em agosto de 2012 que as concessões ferroviárias seriam celebradas via contrato de PPP. Divulgou para consulta pública o primeiro lote. Não é uma PPP, formalmente. O governo federal chamou o contrato de concessão comum. Mas o negócio, de modo, na minha visão, explicitamente ali, é uma PPP. Então, quer dizer, o governo federal nem motivou por que dessa conversão. Não me parece um bom sinal para a iniciativa privada. Então, você mesmo define as premissas do negócio, 6 meses antes, publica o primeiro trecho, me informa o desenho desse contrato, ótimo, e não motiva por que a essência contratual mudou. Por que é outro contrato? Então, isso é um problema. 2, boa comunicação com o mercado. Exemplo, de novo, no governo federal, mas eu vou tentar deixar os exemplos mais plurais daqui a pouco. Mas em energia elétrica, por exemplo, não houve uma quebra do contrato, mas houve um problema de diálogo com a iniciativa privada, um problema de comunicação. Em qualquer outro país, talvez um pouco mais preocupado com a imagem que ele gera na iniciativa privada, teria 1 ano antes da mudança regulatória do setor de energia elétrica, um paper do governo dizendo por que ele vai mudar, o que está na mesa, um período de debates, e assim você vai gerando um consenso mínimo com os atores. Isso não foi feito. É um problema de comunicação com o mercado. Quem lidera e quem cuida desse problema é o poder público. Uma transparência proativa sobre os projetos, o que o nosso colega Luiz também comentou agora há pouco. Raramente você encontra um site, não raramente, mas poucos sites de unidade de PPP tem lá links fáceis para você acessar todos os contratos já celebrados, para você conhecer o pipeline de projetos que está sendo estruturado. O Estado de São Paulo tem, Minas Gerais tem, Bahia tem, mas isso devia ser regra. Estudos de viabilidade bem feitos, como já foi colocado aqui anteriormente. Garantias adequadas. É um ônus do poder público. Acho que o poder público brasileiro ainda não percebeu que uma garantia mais cara implica num valor de contrato menor no tempo. Eu tenho uma percepção que o poder público faz todos os estudos, demanda, engenharia, questões operacionais, investimento, riscos, modelo jurídico.
E daí chega a hora de desenhar a garantia, usa-se algo meio que padrão, como já vem sendo praticado nos outros contratos, e descolado dos riscos do negócio em concreto. Então, acho que esse é um problema, de novo, que tem que ser liderado pelo poder público, porque uma boa garantia, mesmo que custe mais cara, no curto prazo, implica em menor consumo de recurso público no tempo, porque o custo do capital do banco vai ser menor. Nem eu consigo ler esse, gente. Preocupação com mitigar os riscos regulatórios. Não sei se a Rosane concorda comigo, mas é complicado ler de vez em quando algumas cláusulas de arbitragem, por exemplo, que não definem os conflitos arbitráveis. Uma cláusula de arbitragem em branco, nesses termos, não gera nenhum tipo de cautela para o investidor. Uma cláusula sobre o papel do verificador independente, que vai ajudar o poder público a fiscalizar o contrato, que seja pobre também do ponto de vista material, não reduz riscos de quem vai ter que investir na frente e coletar o retorno em 30 anos. Então, essas são preocupações que, de novo, estão no colo do poder público. E, por último, ter uma preocupação de que haja, de fato, mais de um player na licitação. Recentemente, houve uma licitação no Brasil, é informação pública, mas talvez eu já esteja sendo crítico demais, eu não vou falar exatamente desse caso. Mas o ponto é, houve 2 licitantes, um apresentou o preço teto e outro reduziu em 70 mil a proposta. Um contrato de 2 bilhões. Isso não é um bom sinal. O poder público tem a responsabilidade de que a licitação seja competitiva. Isso tinha que ser algo, enfim, levado bastante a sério pelo poder público. Exemplos de projetos com foco em logística. Só para finalizar o último ponto. Eu acho que todas essas questões que eu falei, lógico que dependem da iniciativa privada. Na medida que a iniciativa privada está cada vez mais apresentando os estudos de viabilidade, ela está compartilhando o risco de estruturar o negócio. Mas a responsabilidade final é do poder público. Uma provocação aqui antes de passar para os projetos. Nunca fiz essa análise, mas o BNDES tem uma área de estruturação de projetos. E a EBP também estrutura projetos. Quais desses projetos que foram estruturados por esses 2 atores desinteressados e que apenas têm como expectativa que o mercado se desenvolva o quanto antes e de modo robusto, quantos desses projetos não demandaram garantia corporativa das concessionárias? Por que esses 2 atores, que têm uma missão de estruturar o mercado, não conseguiram estruturar projetos de modo que a gente tivesse um financiamento de projetos puro? E as garantias corporativas talvez continuam sendo demandadas. Esse é um ponto que eu acho que tem que ser encarado. Exemplos de projetos. Ponte Salvador-Itaparica. O poder concedente é o Estado da Bahia. Os estudos de modelagem estão sendo feitos pela McKinsey. Houve um PMI em 2010, mas o governo achou insatisfatório os estudos recebidos ou demandou mais estudos, então a McKinsey foi contratada nos últimos meses para desenvolver. E essas empresas são alguns dos players interessados no projeto e que participaram do PMI. Essa é uma coisa importante, eu acho, que hoje o mercado brasileiro de PPPs, se você for querer se preocupar com uma licitação no momento da consulta pública, sua condição de sucesso é bastante prejudicada. Quem se engaja num PMI vai ter mais chances para participar e dar uma licitação eficiente, dar uma proposta eficiente no futuro. Terminal intermodal de cargas no Porto de Pecém, também um projeto estadual do Estado do Ceará, os estudos de viabilidade já foram concluídos, foi estruturado via PMI em 2011, e Andrade Gutierrez apresentou os estudos de viabilidade. Manutenção de rodovias estaduais do Ceará, um exemplo de caso, como a Rosane falou, de manutenção de rodovia estadual, provavelmente uma concessão administrativa. Um centro de distribuição localizado no município de Nova Lima. É um projeto bem interessante, a princípio não foi para frente, mas foi publicado um PMI pelo município de Belo Horizonte, e esse projeto é muito interessante porque eu não vejo muitos deles no Brasil. Qual que é a lógica? A lógica há um tráfego grande em Belo Horizonte de caminhões. Então, criaremos uma infraestrutura compartilhada com o município de Nova Lima para que esses caminhões não entrem na cidade. Então, você faz um hub logístico fora da cidade. E ali eu colei um livro de um professor do MIT, que fala como os clusters logísticos podem levar ao desenvolvimento de regiões. Então, eu acho que é uma pauta de PPP em logística que está meio fora do radar e que me parece necessária num país com as nossas dimensões. E um outro exemplo envolvendo um cluster logístico. Obrigado.
Um outro exemplo envolvendo o cluster logístico é aqui da cidade de São Paulo, é o denominado Projeto Terminal Fernão Dias, que foi publicado um PMI em 2010, e a JSL SA foi o player que provocou o governo e que realizou os estudos, mas é um projeto que não teve nem a consulta pública. E um recente, o prazo, acho, de inscrição da iniciativa privada que queira participar desse projeto encerra-se nos próximos dias, é a PPP do Anel Viário do Rio de Janeiro, justamente para também evitar que os caminhões e o tráfego mais pesado entre na cidade. Outros exemplos aqui, depois acho que o PowerPoint vai ser compartilhado com vocês. Então, há vários projetos de logística que não estão no âmbito da União, mas são competência de estados e municípios. Então, acho que há um espaço para PPP em logística grande em estados e municípios. Que papel cabe à indústria? Eu acho que, recentemente, eu vou até dar um exemplo concreto. Se eu não me engano, o CNI contratou uma consultoria para mapear gargalos logísticos. Acho que a Fiesp faz isso, tem seus departamentos, suas equipes de pesquisa. Isso é fenomenal. O que eu estou provocando aqui, que eu acho que faz sentido, é que as indústrias ou seus órgãos, de fato, se engajem em MIPs e PMIs. Por que que os órgãos setoriais param quando revelam o diagnóstico? Eu acho que há um espaço grande para que os órgãos setoriais da indústria, por exemplo, tenham uma postura mais ativa durante a realização dos estudos de viabilidade. Via protocolo dessa carta que provoca o poder público, que é a manifestação de interesse da iniciativa privada, para que um projeto de interesse da indústria entre na carteira de preocupações do Estado ou do município como PPP. Aqui eu acho que não é legível para todos, mas aqui é só para sinalizar qual que é o esforço desse para escrever uma MIP. Você faz um diagnóstico sobre qual que é a necessidade de investimento em logística, e me parece que os atores setoriais param aqui. Em segundo lugar, analisa como o gasto público vem sendo realizado. Em terceiro, tenta mapear questões institucionais dessa demanda de interesse público modelada como PPP. E, em quarto, tem um relatório de pré-viabilidade do projeto como PPP, protocolado no poder público responsável. Eu acho que essa é uma postura legítima, que vem ocorrendo bastante, mas não dos interlocutores setoriais. E, depois disso, se o projeto entrar na carteira, participar, de fato, dos estudos de viabilidade. Outro exemplo, imagina que tem um polo industrial no meio do estado de São Paulo, e a rodovia que as empresas do polo usam para escoar a sua produção gera perdas de qualidade do produto, quebra produto, é caro. E se for feita uma conta de que as empresas desse polo perdem, sei lá, 80 milhões de reais por ano em função da qualidade dessa estrada, será que essas empresas do polo não deveriam montar uma equipe de consultores e provocar o Estado de São Paulo para desenvolver uma PPP para essa estrada? Então, esse é para concretizar o meu ponto. Eu pensei nesse exemplo. E uma outra provocação, replicar a lógica da IBP, mencionada pelo Alberto, mas uma IBP da indústria, em que os usuários dos serviços públicos industriais de grande demanda, que sustentam várias das receitas dos serviços públicos, pudessem, então, colocar recursos num veículo X, pode ser uma empresa, pode não ser uma empresa, com o objetivo de estruturar projetos de PPP de interesse do setor. É isso, gente. Obrigado pela atenção e estou dispor. Nós agradecemos a apresentação do Dr. Bruno Pereira, foi extremamente criativa. Eu gostaria de avisar ao auditório que nós temos apenas uma pergunta que, em função da hora, nós dirigiremos à doutora Rosane para uma posterior resposta. A Federação das Indústrias de São Paulo, através do seu Departamento de Infraestrutura, agradece a presença de todos os palestrantes, particularmente ao Dr. Luiz Fortunho, que veio dos Estados Unidos para cá para nos apresentar essa excelente apresentação, a doutora Rosane Lohrbauer, ao Dr. Alberto Zoffmann e ao Bruno Pereira, todos pela sua forma criativa e inovadora de apresentar esse assunto da PPP, que é um assunto de imediata interesse, de grande interesse para o nosso país. Muito obrigado a todos e ao auditório, nosso muito obrigado.